Este queijo está soberbo. Quando os romanos chamaram o último rei deles de Tarquínio, o Soberbo, provavelmente eles não estavam utilizando a palavra dessa forma. Chamar alguém de fofoqueiro não costuma ser uma coisa muito elogiosa. Mesmo assim, existem diversos tipos de fofoqueiros profissionais. Por exemplo, jornalista é o tipo mais famoso de fofoqueiro profissional. Existem os escritores de ficção, que são fofoqueiros profissionais bem estranhos, porque eles fofocam sobre pessoas que nem existem. E existe o meu tipo, que são os historiadores, que são basicamente fofoqueiros de fofoca velha. Esse moço aqui é o famoso Tito Livio, historiador da Roma Antiga, literalmente um fofoqueiro clássico. Caso alguém duvide de mim, é só dar uma lida no seu livro mais importante, Ab Urbi Condita, ou, traduzindo, Desde a Fundação da Cidade. Uma obra sobre a cidade de Roma. É uma fofoca atrás da outra. Favor não confundir o Tito Livio romano com o Tito Livio cantor pernambucano, que, apesar de ter lançado um disco sem camisa e usando um macacão, pelo menos não vestia um lençol no dia a dia. Voltando ao Tito Livio romano, vamos dar uma olhada como ele descreve o reinado de Lúcio Tarquínio, o Soberbo, o sétimo e último rei de Roma. Para começar, Tito Livio conta que Tarquínio só chegou ao trono por conta de sua ambiciosa esposa, Túlia. Na verdade, ele conta um bruto de um novelão mexicano, porque Lúcio Tarquínio e seu irmão Arnúncio se casaram com as duas filhas do Sérvio Túlio, o sexto rei de Roma. Só que, segundo Tito Livio, o temperamento de Túlia, esposa de Arnúncio, combinava bem mais com o temperamento do Lúcio Tarquínio. Lúcio Tarquínio, não estou enamorada de tu hermano. Ai, Túlia! Es usted a quien creo que es soberbio. Noté que nuestros temperamentos coinciden mucho más. Entonces, juntémonos para darle más tempero a nuestras vidas. Vamos, Túlia, mi amor. Entonces voy a matar mi esposo, tu hermano Arnúncio, sin anunciar nada. E mataré a mi esposa, tu hermana. Hasta luego, Lúcio Tarquínio. Hasta la vista, baby. Muy fácil. Ahora tengo que ver mi padre. Túlia mata o marido. Tarquínio mata a esposa. E esse tempero vermelho apimenta o casamento desses dois ex-cunhados de temperamento tão parecido. Tarquínio, então, tenta tirar o rei, o sogrão, Sérvio Túlio, do trono. Ele começa acusando Sérvio Túlio de nunca ter sido eleito por voto popular. Lembrando que os reis romanos, durante a monarquia romana, eram eleitos. Olhem como o fofoqueiro Tito Livio descreve a reação do rei Sérvio Túlio. Depois de conquistar as boas graças da plebe com a distribuição das terras arrebatadas ao inimigo, não hesitou em consultá-las se o queriam, se o aceitavam ou não como rei. Foi confirmado no poder por um número de votos tão grande que nenhum outro rei antes dele obtivera. Tarquínio, porém, não perdeu a esperança de chegar ao trono.
sabendo que a distribuição de terras à plebe fora feita contra a vontade do Senado, pareceu-lhe ser aquele o momento oportuno para redobrar seus ataques a Sérvio diante dos senadores e assumir importância na cúria. Esse jovem de temperamento ardente e inquieto era constantemente instigado no lar por sua mulher Túlia. Após o primeiro crime, aquela mulher preparava-se para executar o segundo. Nem de dia nem de noite deixava o marido em sossego, receando ter praticado seus crimes gratuitamente. O que lhe faltara, dizia ela, não fora um homem a quem pudesse considerar marido, nem um resignado companheiro de escravidão. Faltara-lhe um homem que se julgasse digno de reinar, que se lembrasse de que era filho de Tarquínio Prisco, que preferisse apoderar-se do trono e não apenas esperá-lo. Se tu és o homem com quem julgo ter me casado, eu te reconheço como marido e como rei. Do contrário, minha situação só fez piorar, pois agora estarei unida a um covarde e a um criminoso. Como fica fácil de ver, Tarquínio foi instigado, quase dirigido, por sua mulher. Assim provocado, ele foi procurando o apoio de alguns senadores e, depois de conseguir aliados o bastante, invadiu o fórum, escoltado por uma tropa de homens armados. Entrou na cúria, sentou-se no trono e mandou convocar os senadores à presença do rei Tarquínio. Quando Sérvio Túlio apareceu, Tarquínio, bem mais jovem, colocou-o para fora da cúria e jogou-o escada abaixo. Os partidários de Lúcio Tarquínio, pouco depois, assassinaram o antigo rei no meio da rua. Tito Livio ainda fofoca mais um pouco, narrando que Túlia fez questão de passar com seu carpento, um carro de 2 rodas utilizados por mulheres romanas ricas, por cima do corpo do pai. Começou então o reinado de Lúcio Tarquínio, a quem foi dado o cognome de soberbo, por ter negado sepultura ao sogro. Dizia repetidamente que Rômulo também não fora sepultado. Mandou assassinar os principais senadores, suspeitos de terem colaborado com Sérvio, e cercou-se de guarda-costas, consciente de que sua usurpação criminosa constituíra um exemplo que poderia ser seguido contra ele próprio. Não tinha ele, na verdade, qualquer direito ao trono, e todo o seu poder se estribava na força, pois reinava sem o sufrágio do povo e sem a aprovação dos senadores. Não podendo contar com a boa vontade dos cidadãos, necessitava reinar pelo terror e, para infundi-lo, prescindiu de qualquer conselho, sendo juiz único de todas as condenações à pena máxima. Aproveita-se para executar, exilar e confiscar os bens não só dos suspeitos ou inimigos, como também daqueles de quem nada podia esperar a não ser a fortuna. Diminuiu o número de senadores e resolveu não nomear outros, para desacreditar esse órgão do Estado com a limitação de seus membros e poder agir independentemente, sem qualquer oposição. Na verdade, foi ele o primeiro rei a romper com a tradição de seus predecessores de submeter todos os assuntos à apreciação do Senado. Como rei, Tarquínio Soberbo é descrito dessa forma. Tito Livio ainda narra outras traições e demonstra que ele abusava do poder tanto em cima dos patrícios como em cima dos plebeus. E, como todo bom narrador de histórias da antiguidade, Tito Livio também tem que contar alguns presságios malucos. Conta ele que uma serpente foi vista saindo de uma coluna de madeira do palácio, assustando seus moradores. Tito Livio nem tenta interpretar esse presságio, mas pouco depois narra alguns episódios que mostram que os filhos de Tarquínio eram tão problemáticos quanto o pai. O caso mais famoso, tanto que aparece um monte de pintura dos renascentistas, que eram absurdamente fãs dos romanos, foi do filho mais novo do rei, Sexto Tarquínio,
que, sendo hóspede de Lúcio Colatino, invadiu o quarto de Lucrécia, esposa de Colatino, com a espada na mão e a estuprou. Lucrécia, depois de denunciar o estupro, disse: Vós cobrareis o que aquele homem deve. Mesmo isenta de culpa, não me sinto livre do castigo. Nenhuma mulher há de censurar Lucrécia por ter sobrevivido à sua desonra. Ao pronunciar essas palavras, cravou no peito o punhal que havia escondido em suas vestes e tombou agonizante em meio aos gritos do marido e do pai. Tito Livio descreve Tarquínio Soberbo como um cara que abusava da plebe e dos patrícios. O desenha como um assassino, traidor, um cara controlado pela esposa megera e com uma linhagem pra lá de torpe. O caso do estupro de Lucrécia pelo filho do rei é apenas a cereja do bolo, o trema no U, que serve como justificativa final para o golpe que tira Tarquínio do trono e dá início à República Romana. Ao mesmo tempo, os líderes da revolta republicana são descritos como pessoas fantásticas. Montando a narrativa assim, Tito Livio faz com que a revolta que derrubou a monarquia romana pareça algo corretíssimo. Não é à toa que hoje em dia diversos historiadores ficam fofocando e falando que Tito Livio era um republicano.